Sentry versus Saga, uma épica batalha. Nessa épica batalha teremos dois gladiadores dourados se enfrentando. De um lado temos o poderoso Sentry da editora Marvel Comics, e do outro lado temos aquele que é considerado um dos Cavaleiros de Ouro mais poderoso. O Saga de Gêmeos, os Robert Reynolds, também conhecido como Sentry, ele é uma figura complexa e enigmática. Robert era um homem problemático que lidava com ansiedade, depressão e vício. Sua vida deu uma reviravolta quando ele se deparou com um laboratório secreto, onde ingeriu um soro experimental chamado Golden Sentry Serum. Este soro desbloqueou tremendos poderes dentro dele, transformando Reynolds em um super-herói imensamente poderoso conhecido como Sentinela, ou Sentry se você preferir. Suas habilidades abrangem força sobre-humana, velocidade, resistência, agilidade e poder de voo, o tornando um dos seres mais poderosos da Terra. A Saga de Gêmeos, também conhecido como Grande Mestre, é o Cavaleiro de Ouro da constelação de Gêmeos em Saint Seiya, Arco do Santuário. É dito que ele é o Cavaleiro de Ouro mais poderoso de sua geração em Saint Seiya Next Dimension, e ele também é mencionado como um dos cavaleiros mais poderosos que já serviu Athena em Saint Seiya. Nome: Saga de Gêmeos. Idade: aproximadamente 27 a 28 anos. Gênero: masculino. Armadura: Gêmeos. Alcunha: Cavaleiro de Ouro mais poderoso. Divindade: Athena. Poderes e habilidades: manipulação dimensional, atomização, controle sobre sua alma, controle mental, controle espiritual, absorção de energia, remoção de sentidos, supersentidos, manipulação de energia cósmica. Técnica dos cavaleiros. É dito que a técnica base para se tornar ao menos um cavaleiro de bronze é a capacidade de destruir as partículas que compõem um átomo através da energia cósmica. Até mesmo aqueles que são cegos são capazes de enxergar perfeitamente. Aqui podemos ver um belo exemplo: Shiryu de dragão conseguindo enxergar a saída da casa de Gêmeos. Poder. É dito que o poder dos cavaleiros é originário da criação cósmica, e que eles extraem o poder dela. É dito também que, quando eleva seu cosmo, os cavaleiros são capazes de fazer seus punhos virarem estrelas cadentes, além de rachar as estrelas e partir a terra ao meio. Basicamente, a armadura funciona em conjunto com a força de espírito e o cosmo do seu usuário. Sem o cosmos, a armadura não passa de um objeto pesado, mas quando você eleva seu cosmo, ela basicamente faz parte do seu corpo, ficando mais resistente e poderosa. A energia cósmica de um cavaleiro de ouro é até mesmo capaz de criar um campo gravitacional ao redor do mesmo, atraindo objetos e até mesmo pessoas. Com uma rajada de energia atravessa todas as casas do santuário e afeta diretamente o salão do grande mestre. Com um tapa destrói as ilusões de Shaka. Sétimo sentido. Habilidade dos cavaleiros. Dá a eles poderes exponencialmente acima dos demais, assim sendo desnecessários os outros demais sentidos. Basicamente, o sétimo sentido é a essência do cosmo, do poder das pessoas. O cosmo. Explicação de Moody Ares sobre a manifestação cósmica em Saint Seiya, e também sobre o que realmente é o sexto sentido. Velocidade. Todos os cavaleiros de ouro chegam na velocidade da luz facilmente. Habilidade telecinética. Devolver golpes. Cavaleiros de Ouro de Gêmeos são dotados de poderes telecinéticos, dimensionais, mentais e espirituais. Aqui podemos ver Saga usando seus poderes telecinéticos. Também podemos ver Saga devolvendo os golpes de Yoga para o próprio apenas levantando a ponta dos dedos. Aqui Shun confirma o que eu disse. Diz que o ataque de Yoga foi revertido e jogado contra seu próprio usuário. Saga é capacitado para devolver golpes do nível da V-Fênix. Isso tudo pós-amp da imortalidade. Sangue de Shaka mais provável controle sobre sétimo sentido. Ilusões, como o próprio nome já diz, são técnicas ilusórias do cavaleiro. Saga de Gêmeos. Ele é capaz de manipular os sentidos do adversário fazendo com que os mesmos vejam o que ele quer. Shiryu fala sobre as ilusões de Gêmeos, e diz que eles foram vítimas do mesmo, que eles viram diversas ilusões dentro da casa de Gêmeos. Apenas com energia cósmica Saga era capaz de projetar diversas ilusões em um determinado local. Força. Cavaleiros de Ouro são dotados de uma força tremenda, sendo ditos como capazes de rachar as estrelas com os punhos. Saga de Gêmeos é um dos cavaleiros mais poderosos nesse quesito. Faz que sangrar na base da porrada. Simplesmente faz que cuspir sangue apenas com socos casuais.
deixando o Fênix em um estado quase crítico. Com um tapinha perfura o coração do antigo grande mestre com extrema facilidade. Saga perfura sua própria armadura com seus próprios punhos. Saga se autodenomina como superior ao Aiolos em todos os atributos possíveis. Remoção de sentidos. Saga é capaz de remover os sentidos dos seus oponentes apenas apontando o dedo para eles, removendo os sentidos de Seiya de Pégaso com relativa facilidade sem problema algum. Resistência. Cavaleiros de Ouro são altamente resistentes. Como podemos ver na imagem, Saga resiste com relativa facilidade aos golpes de Seiya de Pégaso. Suporta o turbilhão de Pégaso de Seiya que estava com o sétimo sentido ativado mais restrição de sentidos, o que lhe garante um cosmo gigantesco, saindo ileso do turbilhão. Seiya sétimo sentido mais upado por Shiryu mais Hyuga mais Shun mais Athena mais bronzes aleatórios. Foi apenas capaz de causar um corte superficial na face de Gêmeos. Cometa do Seiya Full Power. Saga no final saiu apenas com um corte superficial como eu disse. Suporta a debusa ofensiva mais poderosa do Cavaleiro de Virgem. Tiveram os 4 sentidos destruídos por Shaka de Virgem, e mesmo assim são capacitados para continuar lutando. Sofrem com os golpes mais poderosos de um Aiolia furioso e fora de controle pela morte de Shaka. Sem os sentidos, sai com pouco dano dos golpes, e segura o golpe de Aiolia nas mãos. Sofre com as agulhas de Milo de Escorpião. Recordando, teve os sentidos destruídos por Shaka. Foi atacado por Aiolia Full Power. Tomou as agulhadas de Miro. Mesmo assim ainda era capacitado para se manter de pé e lutar contra outros Cavaleiros de Ouro. Quase matou Miro depois de tudo isso ainda. Teletransporte. Saga teletransporta a armadura que estava na casa de Gêmeos até o salão do grande mestre, apenas levantando seu dedo. Aqui podemos ver a armadura por completo. Detecção. Saga é capaz de detectar diversas presenças em alcances de KMS facilmente. Sabia onde estava Aldebaran de Touro, Mudiares e o Mestre Ancião, e logo em seguida, Ikki também. Telepatia. Saga é capaz de se comunicar telepaticamente com mais de uma pessoa. Ele falava telepaticamente com todas as pessoas do santuário, e era capaz de intervir na conversa das mesmas. Saga se apresentando em um modo ultra mega estiloso para os outros Cavaleiros de Ouro, e ainda com um prêmio na mão. Continuação da imagem que vimos. Genro Mauken. Satã Imperial é uma técnica que permite Saga controlar todos os sentidos do seu adversário. É um truque de ilusão que domina a mente do adversário. A pessoa encantada com esse truque torna-se tão violenta quanto um demônio quando atacada. Para se livrar desse domínio, é necessário que o usuário cumpra as ordens de Saga. Com essa técnica, Saga pode paralisar seu oponente, fazendo com que ela perca a vontade própria e faça tudo o que ele mandar. Saga aplicando Satã Imperial no Cavaleiro de Fênix, que é dotado de um poder mental, espiritual gigantesco, por um deslize do destino e que conseguiu escapar da técnica a tempo e não decapitou Seiya. Enoder Dimension. Conforme ambos os braços do Cavaleiro de Gêmeos erguem-se em direção ao adversário, Saga concentra o seu cosmo e em seguida, ele projeta uma dimensão paralela, onde ele joga seu adversário, que fica vagando na dimensão, onde não há entrada e saída, por toda a eternidade. Muitas das vezes, Saga pode manipular a dimensão, e abrir um portal para outro plano existencial. Saga, testando Enoder Dimension em Shun, o mandando para outro plano existencial. Saga mandando Yoga navegar infinitamente por um mundo sem entrada nem saída. Galaxy Explosion. Essa é a técnica suprema dos Cavaleiros de Gêmeos, cujo dizem ser capaz de destruir as estrelas da galáxia. O golpe utiliza uma grande quantidade de cosmo para criar uma explosão devastadora, o nome tendo surgido como um símbolo do impacto avassalador causado pelo ataque. Queimando sua cosmo-energia intensamente, Saga lança no alvo uma poderosa onda de choque explosiva, que assume a forma de diversos planetas. Quando a onda está prestes a explodir, os planetas se chocam violentamente, gerando uma força poderosa, de forma que, se o impacto inicial acertar o alvo, irá pulverizá-lo por completo. Se a técnica errar o alvo, ou se for defendida ou mal executada, as crescentes ondas de choque menores ainda possuem uma letalidade muito avançada, o que significa que mesmo sem sua força completa, esse golpe pode causar sérios danos para um adversário equivalente a um Cavaleiro de Ouro, como o Milho de Escorpião, durante a saga de Hades. Poder da explosão galáctica dita pelo próprio Cavaleiro de Gêmeos. Descrição da habilidade de Saga na Enciclopédia Oficial de Saint Seiya.
Um dos Cavaleiros de Ouro com o maior poder destrutivo é o Saga com sua técnica Explosão Galáctica. Com essa técnica ele é capaz de acertar seu inimigo com um poder destrutivo concentrado em um único ponto que é equivalente à destruição das estrelas da galáxia. Segundo o website oficial com informações oficiais vindas diretamente do japonês. Características físicas super-humanas, sentidos aprimorados, voo, manipulação de matéria, pode manipular e apagar o átomo de seus inimigos, manipulação da escuridão, manipulação elemental, manipulação de energia e projeção de energia, absorção de energia, reflexão de ataque, manipulação de memória, manipulação de alma, doação de poder, viagem dimensional. Os átomos de seu corpo estão um instante à frente da linha do tempo atual, e sua natureza era desconhecida para o homem molecular. Em relação a todas as moléculas que ele já experimentou, pode sobreviver no espaço sideral, não precisa de sono, ar, comida ou água, imunidade a doenças, regeneração, invisibilidade, telepatia, manipulação climática, manipulação da morte, manipulação da vida. O sentinela cria subconscientemente o vazio, intangibilidade, manipulação espacial e do tempo. As regras do espaço e do tempo se alteram para o Sentry. Ele pode criar um fluxo de tempo secundário para coexistir com ele apenas por sua presença. Resistência à manipulação da mente. Velocidade do Sentry. O Sentry é rápido o bastante para acertar o Thor antes que o Deus do Trovão possa reagir. E Thor pode reagir ao Eric Masterson Thor. O mesmo Eric Masterson que consegue lutar contra Gladiador. E o Gladiador pode lutar em nanosegundos. O que faz Sentry ser capaz de atacar personagens com alta reação de combate. Força do Sentry. O Sentry consegue superar o Void em poder. E o Void, quando fortalecido, já foi capaz de rasgar a zona negativa, e a zona negativa é um universo de antimatéria, ou matéria negativa, com propriedade molecular de coisas nativas da zona negativa. Esse feito é importante citar, porque o Void sempre fica mais forte a cada vez que aparece novamente. O que quer dizer que Sentry pode superar um Void que sempre é mais poderoso do que antes, e isso nem é uma coisa de se impressionar visto que Sentry em poder já conseguiu superar sua versão clássica que faz o universo se moldar para resistir à sua presença e ao Void que é um ser de grande poder ao mesmo tempo. Sentry em sua forma base foi capaz de derrubar um celestial que estava dominado pela escuridão de Nu. Este celestial, assim como os outros da imagem, foram as primeiras interações de luz com Nu no começo da criação. Eles estavam criando a realidade ao seu bel prazer, e espantando a escuridão para longe de Nu. Um ótimo feito. Resistência do Sentry. O Sentry tem uma alta resistência. Ele consegue aguentar os golpes do World War Hulk em uma épica batalha. E o Hulk tem socos tão poderosos que consegue destruir seus inimigos em partículas subatômicas. Com esse nível de destruição ele forçou Deadpool a fugir, e Deadpool pode se regenerar até mesmo a partir de uma gota de sangue. Agora que ambos participantes foram apresentados, está na hora do duelo. Ambos participantes dessa épica batalha possuem seu devido valor, e ambos são oponentes difíceis de se enfrentar. Porém, embora Saga seja um poderoso cavaleiro de ouro, e consiga facilmente humilhar os cavaleiros de bronze, e lutar contra cavaleiros de ouro de igual para igual. Nessa batalha o Sentry sai na vantagem. Porque praticamente todas as técnicas e habilidades que Saga tinha para usar contra o Sentry. O Sentry possui e tem meios para lidar contra todas elas. Por exemplo, destruir os átomos do Sentry seria inútil visto que ele pode se reconstruir mesmo tendo os átomos destruídos. Usar o poder dele contra ele também seria inútil, e embora a explosão galáxia seja um ataque poderoso, o Sentry simplesmente poderia passar por esse ataque voando e nocautear o Saga, porque o Sentry tem resistência suficiente para aguentar vários golpes do Hulk que podem destruir a nível de destruição subatômica com seus socos.
E uma destruição de nível subatômica é maior e mais destrutiva que uma destruição do nível de destruição de átomos, porque uma partícula subatômica é uma partícula menor que um átomo. O que faz a potência dos ataques dos socos do Hulk serem mais poderosos que a explosão galáxia do Saga. Além de todos esses fatos, o Sentry simplesmente também foi capaz de matar alguns celestiais. Além de todos esses fatos, o Sentry também foi capaz de matar alguns celestiais que tinham poderes de alteração da realidade. Então acredito que com todos esses fatos na mesa, o vencedor é o Sentry e